Só tinha que se aproximar que deu certo. Amém. A graça e a paz do Senhor. Amém. É muito bom estar aqui. Vamos meditar nessa noite. Valéria deu um desafio, né? Tratar de um assunto tão pessoal, né? De certa forma, a cada família. Cada família tem a sua maneira de conduzir as suas finanças. E aí a gente vai, nessa noite, tentar trazer algumas orientações com relação ao tema que nos foi proposto. Finanças familiares que glorificam a Deus. E nós vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 10. Vamos ler o versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Amém? Diz assim o texto: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Na NVI diz assim: assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Quando a gente pensa com relação às finanças na família, a gente se depara com uma realidade bem diferente, porque nem todos temos o mesmo cenário, né? Então, cada família tem a sua maneira de trabalhar a questão financeira. E a gente observa que em algumas famílias, apenas o marido trabalha, em outras, o marido e a esposa também trabalham, né? E também tem aquelas que a mulher é quem trabalha fora. E aí a gente observa cada um com um cenário diferente, né? E algo particular próprio de cada pessoa. Mas por que é tão importante a gente tocar nesse assunto? Porque nós precisamos abordar esse assunto. Em primeiro lugar, é importante a gente abordar esse assunto porque os problemas financeiros, irmãos, eles estão entre as principais causas de divórcio entre as famílias. Então, o IBGE ele fez uma pesquisa ano passado e... pode ir? Isso, mais um pouco isso. Então, os problemas financeiros eles estão entre as principais causas de divórcio. Numa pesquisa realizada pelo IBGE, ele disse que o índice de divórcios no país cresceu 75% em 5 anos. E que a principal causa mencionada foi a crise financeira. E aí a gente tem ali uma frase que diz o seguinte: a questão é que dinheiro pode não trazer felicidade, né? Isso é verdade. Mas a falta dele pode trazer problemas para a vida conjugal. Então a falta de dinheiro pode trazer problemas para os relacionamentos, para as famílias. E é por isso que é importante a gente tratar desse assunto. A segunda razão, porque é importante a gente abordar esse assunto, é porque o dinheiro também é um assunto espiritual. Dinheiro também é um assunto espiritual. E a maneira como a gente lida com ele pode nos levar para longe de Deus. Naquela imagem ali a gente tem a pessoa adorando o dinheiro, né? E o dinheiro ele pode realmente se tornar um Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, Paulo, instruindo a Timóteo, ele faz um alerta com relação a isso, né? Que muitas pessoas acabaram se desviando da fé
por causa do dinheiro, né? Por colocarem o dinheiro em primeiro lugar. E a terceira razão do porquê é importante a gente tratar desse assunto é porque nós somos seres integrais. Deus, ele nos vê por completo. Então não existe essa dicotomia que às vezes as pessoas querem fazer, né? A minha vida espiritual e a minha vida secular. Não é assim. Nós, quando o Senhor nos converte, nós somos entregues a Ele por inteiro. A nossa vida, de forma integral, é importante para Deus. E a gente observa ali que o ser humano, ele possui várias áreas na sua vida. A gente tem a vida social, tem um relacionamento íntimo, tem lazer, finanças, trabalho, emoções. E a gente tem a nossa vida financeira familiar. Então, tudo isso faz parte do que nós somos, né? Nós somos seres integrais e precisamos estar ligados ou atentos a todas as áreas da nossa vida. Então, a partir do momento que nós fomos alcançados por Cristo, que o seu Espírito Santo passou a habitar em nós, tudo na nossa vida deve ser feito de forma que glorifique a Deus. Essa deve ser a nossa motivação do nosso coração. E é isso que a gente leu nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Ele diz que tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer para glorificar a Deus. E esta foi a conclusão que o apóstolo Paulo chegou no final de um tema que ele estava tratando para a igreja de Corinto. Ele estava falando com relação à nossa liberdade cristã. Aí, a partir do capítulo 7, Paulo vai começar a responder sobre questões que tinham sido enviadas para ele por escrito, né? Dúvidas que a igreja estava enfrentando naquele momento. No capítulo 8, Paulo começa a tratar da questão sobre comer alimentos sacrificados aos ídolos. Porque na cidade de Corinto, essa era uma prática recorrente. Devido à quantidade de deuses, né, os ídolos, havia muitos animais que eram sacrificados e todos sabiam que aquela carne era levada para ser vendida nas feiras. E aí os cristãos recém-convertidos, eles ficavam em dúvida se eles poderiam ou não comer daquela carne sacrificada aos ídolos. E aí o apóstolo Paulo trata nesse capítulo essa questão de uma forma detalhada. E ele vai mencionar a necessidade da gente ter cuidado com relação àqueles que são fracos na fé, para que eles não sejam levados a pecar por causa da consciência. E aí, concluindo o assunto, né, finalizando o assunto, para dirimir qualquer dúvida que ainda pudesse existir sobre o que poderia ser feito, sobre o que o crente poderia ou não fazer, Paulo diz o seguinte, né, ele vai nos deixar esse valioso princípio, que tudo que a gente for fazer na nossa vida, precisamos fazer para a glória de Deus. E esse deve ser o filtro para todas as nossas ações. Então, o filtro para aquilo que eu vou fazer, se eu devo ou não fazer, é para a glória de Deus? Vai glorificar a Deus ou não? Né? Então, quando a gente não tem controle sobre a nossa vida financeira, quando nós não somos cuidadosos nessa área, além da gente prejudicar a nossa própria família, nós também acabamos dando um mau testemunho enquanto cristãos. Então, a gente vai nessa noite abordar alguns princípios sobre as finanças e também algumas dicas de como melhorar a gestão daqueles recursos que entram na nossa vida, certo? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar 2 fatores que contribuem significativamente para o surgimento dos problemas financeiros. Esses fatores, eles são externos e são fatores internos, certo? Os fatores externos, eles são aqueles sobre os quais nós não temos controle. E aí a gente tem ali alguns exemplos, como a perda de emprego, como problemas de saúde, né, como a recessão da economia e a inflação. Então, sobre esses problemas aí, nós não temos controle. Né? Então, nós todos estamos sujeitos a algum dia passar por isso, a perder o emprego, né? Até alguém com problema de saúde na família, que vai consumir, né, financeiramente, pode trazer problemas financeiros. Aí a gente tem também a questão da inflação. As coisas sobem de preço e a gente está vendo aí como fica difícil conseguir manter o equilíbrio quando isso acontece. Mas sobre isso aí nós não temos controle. Existem também os fatores internos, que são aqueles que nós mesmos provocamos. Então a gente mesmo acaba criando o problema. E aí, como exemplo, nós podemos citar
a falta de planejamento, a falta da educação financeira. A questão da educação financeira, ela deveria ser algo ensinado nas crianças, as crianças desde as séries iniciais. Algumas escolas tratam esse tema, mas não é obrigatório, né, na grade. Mas as crianças, elas deveriam, desde pequenininhas, na escola mesmo, já aprender a educação financeira, né, a entender a importância disso na vida de todo mundo, e principalmente quando ela crescer. A outra razão é o imediatismo. Às vezes, a gente não tem paciência para esperar o momento certo, né? A gente quer as coisas para ontem. E aí a gente acaba dando um jeito, nem que seja usando o dinheiro emprestado de outra pessoa, né? Fazendo uma compra, né, no nome de outra pessoa, mas a gente não tem paciência para esperar o momento certo. Então, o imediatismo, a pressa, tudo isso atrapalha também a nossa vida. O outro é a compulsão por compras. Isso aí é visto como um distúrbio pela medicina, né? São aquelas pessoas que elas sentem necessidade de comprar algo que elas nem estão precisando, mas elas ficam felizes quando compram, elas ficam alegres, traz uma sensação de prazer. Embora que depois disso venha a sensação de culpa, né? Por ela ter cedido, por ela ter feito algo sem necessidade. E por último, a gente tem a falta de contentamento, que também a gente pode tomar como exemplo. Às vezes a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem, e a gente sempre olha para o que o outro tem, e isso nos motiva, nos move a querer alcançar algo, querer ter algo que o outro tem, né? E a gente não está contente nem satisfeito com aquilo que está em nossas mãos. Então tudo isso aí, ele vai nos levar a algumas consequências. E as consequências que a gente pode encontrar são distanciamento, um relacionamento conjugal, insegurança familiar, né, irritação, tensão, ausência de paz, esfriamento espiritual e também um mau testemunho perante a sociedade. Então, essas coisas, elas podem afetar muito, né, a nossa vida, a nossa família, né, tanto internamente como também com relação às outras pessoas. E às vezes os casais, eles se distanciam porque eles acabam brigando muito, e a razão recorrente, né, sempre é essa, né, não conseguem chegar num consenso com relação às finanças. Então, de que maneira nós podemos evitar tudo isso, né? Como nós podemos evitar isso e manter o equilíbrio financeiro em nossa família de forma que a gente glorifique a Deus? A resposta é observando e praticando princípios encontrados na palavra de Deus. Amém. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos observar alguns princípios que estão na palavra de Deus que nos ajudam nessa área, ok? A manter o equilíbrio financeiro na nossa família de maneira que a gente possa glorificar a Deus. E o primeiro princípio, certo? É o princípio da mordomia cristã. O primeiro princípio é o princípio da mordomia cristã. Sabe quando alguém te empresta alguma coisa que você tem muito cuidado para não perder, para não desperdiçar? Né? Eu espero que seja assim aqui com todo mundo, né? Que você não seja daquele que pega emprestado e não devolve ou perde assim que recebe. Mas no geral, quando a gente está com algo de outra pessoa nas nossas mãos, a gente tem cuidado. A gente tem atenção para que a gente não perca, porque a gente sabe que é nossa responsabilidade preservar. Então, nós sabemos que nada do que nós temos é nosso. Tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. E é isso que nós vamos observar. Abra comigo aí 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. 1 Crônicas 29. Nada do que temos é nosso. Tudo vem de Deus. Nós somos os seus administradores. Somos seus mordomos. Capítulo 29, versículo 10 diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade.
Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Vamos ficar até aí. Nessa oração que o rei Davi faz, quando eles fazem a coleta para a construção do templo, a gente observa algo muito interessante aqui, e é uma verdade que Davi fala acerca de Deus. Ele disse aqui no versículo 11, que tudo que há nos céus e na terra é de Deus. Ele diz, teu Senhor é o reino, e tu estás acima de tudo. Então Davi ele está reconhecendo que Deus era o dono de tudo. E que eles não estavam dando nada a Deus, mas estavam devolvendo aquilo que ele mesmo havia lhes confiado. E mesmo Davi sendo rei, ele reconhece que o reino não pertencia a ele, mas o reino pertencia a Deus. No Salmo 24, no versículo 1, está escrito: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ageu 2,8 diz: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Então, tudo é de Deus. Irmãos, nós não somos donos de nada, nem da nossa própria vida, nem a nossa própria vida nos pertence, porque a nossa vida pertence a Deus. Mas Deus, Ele escolheu confiar a nós os cuidados e a gerência de uma parcela daquilo que pertence a Ele. E a gente observa isso desde o início, desde o Éden, quando Deus criou Adão, Ele lhe atribuiu a responsabilidade e o privilégio de ter domínio sobre todo o restante da criação. Então, soberanamente, Deus decidiu assim, designar a administração de parte da sua criação ao homem. Então, quando a gente compreende isso, quando nós compreendemos que somos mordomos do Senhor, nós percebemos a importância da gente cuidar bem daquilo que Ele nos dá. A importância da gente ter cuidado mesmo, porque isso vai redundar em glória para Deus. E nós sabemos que cabe a nós cuidar, zelar, preservar, fazer melhorias, fazer prosperar tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, de forma que o nome dele seja assim glorificado. Então, quando a gente não administra bem os recursos, e por causa desses motivos, nós não podemos honrar a Deus, não podemos honrar os compromissos que a gente assume, nós não estamos glorificando a Ele através da nossa vida. É por isso que é tão importante a gente atentar para esse princípio. Nós somos mordomos, nós somos administradores, e tudo que temos vem de Deus. Ele confiou a nós cuidar das coisas. O segundo princípio é o princípio da honra a Deus. Em Provérbios 3, abra comigo aí, Provérbios 3, versículos 9 e 10. É um texto bem conhecido. Diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, tanto nesse texto aqui, como na passagem de Malaquias 3,10, que todos nós já conhecemos, Deus fala que a nossa fidelidade em entregar a Ele as primícias vai resultar em bênçãos materiais para nós, não é certo? Então, a nossa fidelidade em entregar a Deus as primícias vai resultar em bênçãos materiais, é o que esse texto acabou de falar. Só que, independente disto, independente dessa questão, eu queria observar com você um detalhe. O mandamento que a gente encontra aqui nesse texto. E esse mandamento é honrar ao Senhor. Nós devemos honrar ao Senhor. E aqui no texto que nós lemos, diz uma maneira, uma das maneiras com as quais nós podemos fazer isso. Que é entregando a Ele, devolvendo a Ele parte daquilo que Ele mesmo nos deu. E essa parte, ela não é a última, ela é a primeira. E vocês acham que isso é pedir muito da parte de Deus? Seria pedir muito? Porque se nós estamos vivos, se estamos respirando, é graça de Deus. Se
Se nós temos uma casa, se nós temos um teto sobre a nossa cabeça, é a graça de Deus. Né? Se temos saúde, se temos família, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Amém. Se conseguirmos nos profissionalizar, fazer um curso, ter uma profissão, trabalhar, também é graça de Deus. Né? Não é mérito nosso. Quando a gente estuda, quando a gente se dedica, não é apenas nosso mérito, é porque Deus assim nos capacitou para isso. Porque Ele nos abençoou nessa área. Então, tudo vem dele, tudo vem de Deus. E o que Ele requer de nós é que nós reconheçamos isso. E que a gente demonstre através da fidelidade a Ele em todas as áreas da nossa vida. Amém? Amém? E o que a gente tem observado com relação a isso? Né? A gente tem visto muitos ensinos contrários à entrega do dízimo. Né? Tem vídeos na internet, tem artigos, né? Tem muitos teólogos aí, né? Jogando vídeos dizendo que o dízimo se aplica apenas ao Antigo Testamento, né? Que a igreja não precisa mais fazer isso hoje. E muitas pessoas vão atrás porque isso, de certa forma, é bom para o ego do homem, né? Isso, de certa forma, faz com que o homem goste dessa mensagem. O que a gente vê também são justificativos com relação a isso. Então, muitos apontam os problemas financeiros como justificativa para também não entregar o dízimo, né? Porque o meu salário é pouco, porque as coisas estão muito caras, né? O poder aquisitivo está baixo. Então, tudo isso acaba funcionando como uma justificativa para que a gente não cumpra esse mandamento. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que sejamos fiéis sempre, em primeiro lugar, independente da situação em que a gente se encontra. Amém? Então, o segundo princípio foi o princípio da honra a Deus. Nós devemos honrar a Deus com aquilo que nós temos e com a nossa vida também. O terceiro princípio é o princípio do trabalho. Provérbios 6, versículo 6. Provérbios 6, verso 6 diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Meus irmãos, nós sabemos que em meio à crise, né, que a gente vive, que nós passamos, certo? Que o país vem passando ao longo do tempo, nós sabemos que muitas pessoas têm sofrido com a falta de emprego. Mas a questão aqui, o ponto que a gente observa nesse texto, né, é com relação àquelas pessoas que elas simplesmente não têm disposição para trabalhar. E elas colocam dificuldade em tudo e não param em emprego nenhum. Então, tudo está ruim, tudo está difícil, nada é bom. E no fim das contas, isso é por causa da preguiça mesmo. E essa questão, ela precisa ser bem observada na fase do namoro, antes do casamento. Né? Então, os jovens precisam se atentar a isso, principalmente as mulheres. Porque se o rapaz ele não tem disposição para trabalhar, né? Ele é aquele que dorme o dia inteiro, acorda meio-dia, né? Não ajuda em casa, não faz nada. Certamente, depois do casamento, vocês enfrentaram muitos problemas com relação a isso. Então, é algo que é importante a gente observar antes de casar. E depois de casar, aí fica mais difícil, né? Aí tem que consertar aquilo que está errado. E aí tem muitos maridos hoje que eles se acomodam, né? Que eles não cumprem o seu papel. Que eles acabam deixando todo o peso, toda a carga em cima da esposa. Né? E aí a gente vê também que às vezes as mulheres elas tomam a frente, né? Elas são ativas. E aí acaba que alguns maridos se acomodam, né? Se acostumam. Mas não é bom que seja assim.
Não é isso que Deus estabeleceu para a família. Deus estabeleceu papéis para cada membro da família. E nós vemos a sociedade invertendo esses papéis. Ao longo dos anos, esses papéis têm sido invertidos e a igreja tem aderido a essa inversão. Muitas pessoas na igreja têm absorvido essas ideias e praticado isso nas suas casas. O texto ele fala contra a preguiça. A gente tem uma palavra do apóstolo Paulo falando também com relação a isso. Tem um texto que ele diz que aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. E muitas vezes a gente percebe que os problemas que vêm sobre nós é por causa dela, por causa da preguiça. Então, maridos preguiçosos, as mulheres acabam trabalhando dobrado, acabam se sobrecarregando. Ou então são as esposas que também são preguiçosas, que não cuidam bem da casa, que não cuidam bem dos filhos, que passam o dia inteiro no celular, na internet. E dessa forma também os maridos ficam insatisfeitos e aí mais problemas no casamento, na família. E a gente observa, no geral, que existe uma fase da vida que isso é mais forte, que essa preguiça parece que reina. E eu acho que é na adolescência. Quem tem filho aqui, criança um pouquinho maiorzinha, entrando na adolescência, se eu for fazer uma pesquisa, eu acho que a maioria vai dizer que os filhos são preguiçosos. Ou será que o de vocês faz tudo sem vocês mandar? Então, tem uma fase que realmente a preguiça reina. E nessa fase, a gente precisa ficar em cima, todos os dias, insistindo, dando tarefas e cobrando resultados. E a parte ruim é que é todo dia. Todos os dias. Bom seria se o que a gente dissesse hoje amanhã fosse feito, mas não é assim. Então amanhã a gente vai ter que repetir o que a gente falou hoje, vai ter que dar a mesma tarefa, vai ter que cobrar de novo o resultado, vai ter que reclamar, e vai ser assim até que ele cresça, E quando ele crescer, quando ele for jovem, que ele começar a trabalhar, aí você insiste para que ele contribua também com as finanças da casa. Mesmo que você não precise, incentive o jovem a contribuir com algo na casa quando ele estiver trabalhando, porque isso vai ser bom para ele. Vai ajudar ele quando ele estiver na sua própria casa. Então você pode deixar uma conta para ele pagar. Por exemplo, a conta de luz. Porque aí você vai observar ele atento a economizar energia. Com certeza. Ele vai ser o primeiro a se ligar quando tiver desperdição de energia. Então, isso é pedagógico. Não deixe que o seu filho fique como um hóspede na sua casa. Ele precisa entender, ele precisa ajudar, porque ele também faz parte da família. Amém? Amém. O trabalho, irmãos, ele não é uma maldição. Tá certo? O trabalho não foi castigo por causa da queda. Então, ele foi instituído por Deus. Nós sabemos que houve um certo peso, depois da queda, mas o trabalho já existia antes disso. Deus já tinha ordenado a Adão que ele deveria cuidar do jardim. Então, a Bíblia ela tem muitos textos que falam sobre isso, que combatem a preguiça e que valorizam o trabalho. Eu vou citar só 2 para vocês, por causa do tempo. Provérbios 10, 26 diz assim: como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. A fumaça nos olhos é uma coisa maravilhosa. Então, como a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele que o envia. Salmo 128, 2 diz: do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Então, precisamos valorizar o trabalho, para que a nossa família vá bem, para que a nossa família prospere. O quarto princípio é o princípio da transparência e da sinceridade. Transparência e sinceridade. Em Efésios 4, 25, ali está Mateus 5,37 e Efésios 4, 25. Mateus 5,37 diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. E Efésios 4, 25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo,
pois todos somos membros de um mesmo corpo. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam verdadeiros com o seu cônjuge. Sejam sinceros. Muitos casais, eles não confiam um no outro. Muitos casais, a esposa não sabe quanto o marido ganha, porque o marido não confia nela. Muitas esposas escondem as dívidas do marido, por presumir que ele não vai concordar, né, com aquela compra, então ela compra sem que ele saiba. E quando não dá para esconder, aí ela vai e reduz o valor, né? Comprou uma bolsa de R$300, aí chega em casa, mas faz, quanto foi essa bolsa? Foi 50. Porque aí evita o problema, evita a discussão. Mas essa é uma realidade natural do mundo. É a realidade do mundo. Se você for ficar numa roda de conversa com mulheres que não conhecem a Deus, isso para elas é extremamente natural, é extremamente normal. Então o mundo age dessa forma. Para o mundo não tem problema em mentir, em enganar, né? Mas nós somos diferentes. Nós somos cristãos. E nós somos instruídos a falar a verdade com o nosso próximo. Foi o que a gente leu aqui em Efésios 4:25. Imagina então com o nosso cônjuge. O nosso cônjuge precisa ser o nosso melhor amigo. A pessoa com quem nós podemos confiar e contar e conversar sobre qualquer assunto. Principalmente esse. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Nós sabemos que, culturalmente, muitos casais têm problemas para conversar sobre finanças. Tem alguns que tocar nesse assunto é como se colocasse fogo num rastilho de pólvora e lá na frente vai explodir. Mas esse assunto, irmãos, ele deve ser tratado desde a fase do namoro. Lembra que no namoro é para observar se o rapaz ou a moça são preguiçosos? Pronto, no namoro também é para conversar sobre finanças. No namoro também é para se observar como a pessoa se comporta com relação ao dinheiro, né? Se ela é aquela que compra tudo que vê, que gasta o que não tem, se é aquela pessoa totalmente descontrolada, você precisa observar isso, porque vai ser um problema depois do casamento. Então, é importante conversar. Além disso, o casal precisa também fazer um planejamento financeiro para saber se vai ter condições de se manter sozinho depois do casamento, né? Como vai ser a vida após o casamento? A gente tem condição de se manter sozinho? Isso deve ser feito antes. Então, precisamos ser sinceros, precisamos conversar com a nossa família. Chamar todos, do menor para o maior, desde cedo. A criança precisa entender, ela precisa ser ensinada para que problemas sejam corrigidos e até mesmo evitados. É comum a gente observar que crianças, adolescentes e jovens, eles ficam um pouco alheios, né, dessa situação. Eles ficam um pouco de lado, mas isso vai acabar contribuindo para que a situação piore. De que maneira? Eles não vão economizar, eles vão continuar desperdiçando as coisas. Se eles não forem chamados a atenção, se não houver uma conversa, eles não vão fazer a parte deles. Então eles precisam entender qual é a situação financeira da família e o que é que eles precisam fazer para ajudar a resolver. Então, se eles não sabem, eles não vão economizar água, luz, alimento, nem os bens. Então, você compra um conjunto de copos, um conjunto de pratos, e de repente eram 6, só resta 1. Né? De repente você procura, só tem 1. Quebrou, rapidinho. Então, eles precisam ter consciência, que precisam ter cuidado com as coisas. Né? Porque tudo custa dinheiro. Recebe um celular, algo que a gente sabe o valor que custa hoje, né? Eu nunca vi algo tão caro como o celular se tornou. E aí o jovem não tem cuidado. Derruba, deixa de todo jeito, mas vai e dá outro. Então, é necessário ter uma conversa, é necessário chamar a atenção, né? E mostrar a cada um a sua responsabilidade. E se por acaso ele não corresponder, se você falar e ele não mudar em nada, continuar agindo assim, penalize, discipline, tire o celular, corte os benefícios, suspenda os privilégios, até ele entender. Isso não é ruim, isso é bom. Isso vai ajudar ele a crescer. Então precisa haver diálogo, precisa haver conversa, precisa haver transparência.
O outro exemplo que a gente pode citar é que muitos casais, eles combinam dos dois trabalharem fora, o marido e a esposa, né? Então foi acordado assim, existe a necessidade que seja assim, a mulher e o marido trabalham fora o dia todo. E a gente sabe que essa é a realidade da maioria dos casais hoje. É a realidade da nossa sociedade. Há alguns anos atrás não era, mas hoje é. Então os dois trabalham fora. Então quando isso é definido, né, que vai acontecer, algumas coisas precisam ser esclarecidas. Precisam ser combinadas para que haja paz e para que haja harmonia no lar. E eu vou destacar só duas coisas que precisam ser observadas com relação a isso, certo? Uma, o marido vai ajudar nas atividades da casa? Sim. Vai ou não vai? Sim. Porque se você acha que vai trabalhar o dia inteiro fora e vai conseguir dar conta da sua casa bem, você está muito enganada. Não dá. Não tem como. Não tem como. Então precisa ser combinado antes. O marido vai ajudar? Precisa ser definido antes. Vai ajudar. Eu vi um pôster, uma frase, uma vez que a pessoa colocou assim: quando você chegar em casa, depois do dia de trabalho, junto com seu marido, e ele sentar no sofá e ligar a televisão, você vai e senta do lado dele. Não é bíblico não, tá, irmão? Mas é a realidade de muitas famílias hoje, né? E brigas têm acontecido por causa disso. Por causa de decisões que foram tomadas, né? Por alguma necessidade, é lógico, mas as coisas precisam ser ajustadas. Precisam ser ajustadas, senão a mulher vai virar uma pessoa, como é que eu posso dizer, estressada, reprimida, mal-humorada. Ninguém consegue, né, fazer mais do que pode. Então precisa combinar essa questão, se o marido vai ajudar em casa. A segunda questão é, a esposa vai contribuir com as despesas da casa? Ou o trabalho dela vai ser somente para ela gastar com roupa, maquiagem e cabelo? Precisa saber isso, precisa confirmar antes. Por quê? Porque muitas mulheres, elas trabalham o dia fora, elas querem a ajuda do marido em casa, mas elas não contribuem com nada. Né? Elas não fazem a sua parte. E muitos maridos acabam ficando chateados por causa disso. Né? Reclamando da mulher por causa disso. Né? Porque ela não contribui. Então, precisa ser conversado antes. Se a mulher vai trabalhar, precisa combinar com o marido. Vai precisar, eu vou trabalhar por quê? Vai precisar da minha renda na casa para ajudar em alguma coisa? Então, isso é combinado antes. Para evitar problemas, para evitar atritos entre as famílias. Então, muitos problemas acontecem por causa da negligência com relação a esses dois pontos. Né? E uma conversa, né, uma definição, ajuda bastante, certo? Então, por falta de comunicação, de se chegar num consenso, né, a relação dos casais acaba se tornando um pouco insuportável. Vamos dizer assim. Porque quem não tem paz em casa, né, quem veio de um lar que sabe o que são brigas, né, por causa de dinheiro, sabe como é que funciona. Então, nós somos cristãs, né, nós temos uma família, graças a Deus, abençoada. Mas eu creio que quando você era criança, ou você já viu em outros lugares, que casamentos parecem mais guerras, tormentos. Não existe um consenso, não existe acordo, não existe conversa. E o amor é o primeiro a ir embora. E a gente precisa atentar para tudo na nossa casa, na nossa família. A gente precisa pensar em tudo e tentar melhorar. Então, há alguns anos atrás, o problema do século era o estresse. Né? Não sei se vocês lembram, teve uma época que tudo era estresse. Não, eu estou assim por causa do estresse, eu estou muito estressada. Só que hoje o estresse evoluiu. Né? Então, as mulheres estão sobrecarregadas demais, estão adoecendo mentalmente, porque elas não conseguem dar conta das tarefas que estão sob a sua responsabilidade. Elas abraçaram o mundo e elas não estão se conseguindo lidar com isso. E aí a gente vê muita depressão, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome de pânico e tantas outras síndromes emocionais que têm sido desencadeadas e desenvolvidas, principalmente nas mulheres hoje. E a gente sabe que isso é por causa do estilo de vida.
Então, como uma família cristã, a gente precisa refletir também nessas coisas. Eu, como marido, eu estou fazendo o meu papel? Eu tenho feito a minha parte? Eu tenho cumprido com aquilo que o Senhor mandou eu fazer? Ou eu tenho deixado a mulher resolver? Eu, como esposa, eu tenho feito a minha parte? Eu tenho cumprido o meu papel de auxiliadora, de ajudadora? Ou eu tenho também sido negligente com relação a isso? Existe uma prática, irmãos, que as empresas elas realizam, que poderiam ser adotadas pela família também, que é com relação à avaliação de resultados. Então, numa simples conversa, né, cada um aponta aquilo que tem visto como um problema, né, que precisa ser resolvido, né, e como resolveria essa situação. Então, as famílias poderiam também fazer esse tipo de reunião. Vamos sentar hoje, vamos conversar sobre a nossa vida como família? O que é que a gente precisa melhorar com relação a isso? E aí fazer um compromisso de mudar aquilo que precisa ser mudado. Isso precisa virar um hábito para que funcione. E nessa questão a gente tem um grande diferencial. Nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Em Romanos 5:5 fala que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então nós temos o Espírito Santo em nós, para que nós possamos ser conduzidos e guiados por Ele. E a Bíblia nos manda em Efésios 5:18 que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então, quando nós formos cheios do Espírito Santo, nós não teremos problema em aceitar que precisamos mudar, em aceitar que precisamos melhorar, né? Para o bem da nossa família. Então, seja sincero com o seu cônjuge, seja transparente, deixe a mentira, fale a verdade em amor e ore para que Deus lhe ajude nisso, para que haja mudança. Amém? Amém. Pense na sua família como uma viagem de barco, né? Como se você estivesse indo para algum lugar. E cada pessoa no barco precisa fazer a sua parte. E eles precisam estar ali como um acordo para o local onde eles querem chegar. E se uma pessoa fizer um buraquinho no barco, o que é que acontece? O barco afunda, a água entra e todo mundo vai ser penalizado. Então, qualquer problema familiar, ele não afeta só uma pessoa. Ele afeta a família inteira. Quando uma pessoa na casa não está bem, a família não está bem. Todos são afetados. Mas louvado seja Deus, porque nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus em nossas mãos. E de termos o Deus da palavra em nossa vida, em nosso coração. E isso nos ajuda a seguir em frente, a vencer as dificuldades que nós encontramos. Amém? Amém. E o quinto planejamento o quinto princípio é o princípio do planejamento, tá? Na área financeira, esse princípio é um dos mais importantes. Nós precisamos aprender a planejar. Em Lucas 14, no versículo 28, Lucas 14, 28 diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Jesus estava ensinando, né, a muitas pessoas aqui no capítulo 14 de Lucas, e ele traz esse exemplo como algo óbvio a ser feito. Né? Ele diz assim, quem vai construir precisa planejar antes. Aí ele dá outro exemplo similar a esse, que ele diz que se um rei vai para uma guerra e observa que o outro exército tem muito mais, né, soldados que o dele, né, se não seria melhor ele avaliar se ele vai conseguir vencer. Se não vai, ele já vai com um tratado de paz. Né? Então é um planejamento diante daquilo que está sendo feito. Jesus coloca isso como algo óbvio, algo que todo mundo, né, deveria entender que precisa fazer. Então o planejamento é algo fundamental em todas as áreas da nossa vida. Principalmente na área financeira. É comum a gente sempre ouvir nos jornais, né? Quando vai um consultor financeiro falar, ele diz, para sair do vermelho, planeje seus gastos, coloque tudo na ponta do lápis, né? Anote tudo direitinho. E esse ponto eu considero um dos mais importantes. E eu percebo que na prática é onde a gente mais negligencia como família.
Talvez o marido faça, né, um planejamento financeiro individual, dele mesmo, das contas dele, direitinho. Mas como família, para que esse planejamento funcione, todos precisam estar cientes do plano. Todos precisam conhecer. Então a mulher e os filhos também precisam estar cientes de tudo, dos detalhes, né, da realidade da família, para que possa cumprir o seu papel. Então a dica mais importante que nós precisamos observar é que nós precisamos fazer um planejamento financeiro que possa ser visualizado por todos. Não que você vá fazer uma apresentação no PowerPoint. Se quiser fazer, você pode fazer, né? Chama o menino e diz, olha, está aqui. Mas você pode usar o Excel, né? Você pode fazer uma planilha que possa mostrar para você. Se você tem costume de usar o computador, você faz no caderno mesmo, né? É fundamental que você anote, que você tenha como visualizar a situação, né? De forma que isso lhe dê uma visão geral, né, da situação. Aí eu trouxe um modelo básico para mostrar. Eu não consegui colocar no slide, apanhei. Aí deixei fora. Vou mostrar. É uma planilha que a gente pode usar na nossa casa. Ela é bem básica. Se tem como aumentar, se dá para ler. Tem como dar um zoom? No mais, está em 54%. Tá dando para ver? Mais ou menos, né? Olha só. Eu acho que não dá para ler direito, mas ali a gente tem um planejamento financeiro mensal do mês de novembro, certo? E a gente tem lá em cima as entradas e mais embaixo tem as saídas. Quando a gente coloca assim, de cara, a gente tem um resultado aqui embaixo no final, certo? Quando a gente olha para essa planilha, para o resultado, o que é que a gente enxerga logo de início? Vermelho. Tá vermelho, né? Então, em novembro, tá no vermelho. Então, o que é que eu botei ali? Na entrada, o salário líquido do esposo, certo? Você sabe quanto você ganha. Pronto, salário líquido do esposo. Na saída, a gente pode dividir em gastos fixos e gastos variáveis. Porque os fixos, eles vão sempre se repetir. A gente tem energia, água, internet, mensalidade escolar, tem a feira, tem combustível, né? E a lista é grande. Nos variáveis, que é onde mora o perigo, a gente tem os cartões de crédito. É só você afastar um pouquinho e subir devagarinho. Pronto, para chegar a isso. Despesas fixas, gastos fixos, pode subir mais um pouquinho. Pronto. Pode subir mais. Não, subir. Isso. Gastos variáveis. Aí a gente pode colocar cartão de crédito 1, 2, 3, né? 4, 5. E aí a gente tem gastos com medicamentos, né? Que são coisas que acontecem esporadicamente. Tem lazer, que ninguém é de ferro, né? A gente sai para lanchar, a gente vai passear, né? A gente vai jogar, praticar algum esporte. Então a gente tem as despesas que a gente consegue visualizar. O que é interessante fazer? Controlar os cartões de crédito por fora dessa planilha. Porque aqui você não está vendo como vai ser no próximo mês. Então cada cartão merece um controle à parte, para que você consiga enxergar quando que as dívidas vão sair dele e você vai ficar mais livre, né? Então você faz esse controle do cartão por fora e essa planilha que é de novembro, você faz para dezembro e para janeiro, pelo menos uns 2, 3 meses para frente e vai atualizando. Então o que é que isso me permite? Quando eu coloco assim, que eu consigo visualizar, o que é que me permite? Me permite tomar decisões, né? Me ajuda a tomar decisões. Se eu estou vendo que em novembro está vermelho o saldo, eu já sei que alguma conta eu não vou conseguir pagar, né? E eu vou empurrar para frente. Então, geralmente a gente faz isso com o cartão de crédito. Aí vira uma bola de neve. Mas se eu sei que está negativo, quando alguém chegar me oferecendo alguma coisa para comprar, eu vou dizer o quê?
Não posso, né? Então, vem um irmão, vende uma coisa, vem alguém, vende outra, vem alguém, oferece outra. Às vezes, a mulher, ela nem sabe, né? Aí ela compra isso, compra aquilo outro. E depois não consegue pagar, né? Então, é importante a gente se atentar para isso. Quando a gente visualiza a situação, nos ajuda a tomar decisão, né? A gente vai conseguir se controlar melhor e a gente não vai fazer novas dívidas até que as outras acabem, certo? E aí, nessa planilha, eu não coloquei salário para a esposa nem para o filho, mas aí cada um vai observar. Se a esposa trabalha, o que é que ela pode contribuir aí? Quanto que ela pode colaborar? Se o filho trabalha, quanto que ele pode colaborar? É por isso que é bom você juntar todo mundo e mostrar, porque isso vai ajudar você a entrar no equilíbrio, né? Até conseguir equilibrar as contas, certo? E por que a gente precisa se preocupar com isso? Por que eu vou me importar com isso? Eu vou comprando pela fé, né? Deus me abençoe e eu pago. Por que a gente precisa se preocupar com isso? Porque somos crentes. Amém? Amém. Somos crentes. Então, como crente, eu preciso honrar os meus compromissos. Eu preciso dar um bom testemunho perante as pessoas, perante a sociedade, porque eu carrego o nome do Senhor. Eu digo, eu sou povo exclusivo de Deus, né? De propriedade dele. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Não somos apenas para receber as bênçãos dele, mas somos também para andar em novidade de vida, né? Para darmos bom testemunho. Em 1 Pedro, a gente está para terminar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 a 12, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora sois povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Então Pedro vai dizer, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Nós precisamos viver de maneira exemplar. Somos povo exclusivo do Senhor, para dar testemunho dele aonde quer que a gente esteja. Então, quando nós não administramos bem as nossas finanças, nós não estamos glorificando a Deus. Quando nós administramos bem, nós estamos promovendo a glória de Deus. Amém? Então, para que a gente consiga planejar e que funcione, a gente precisa fazer mais duas coisas: executar e controlar. Então, não adianta fazer uma planilha que você olhou ela uma vez na vida e morreu lá. Não. Você precisa estar com ela próximo, porque você precisa acompanhar, você precisa atualizar. À medida que você vai pagando as contas, você vai dando baixa, você vai controlando o resultado nisso. Você precisa acompanhar, precisa ter o controle. E aí a gente pensa, né, na necessidade de controlar realmente os gastos, de vencer o consumismo. Né? A peça que a gente viu aqui é um retrato fiel disso aí. Né? A gente precisa vencer a tentação, vencer o consumismo. Nós precisamos ter domínio próprio também nessa área da nossa vida. E planejar em conjunto, né, com o nosso esposo, com a esposa, a aquisição daqueles bens que são de maior valor. Então, não estamos sozinhos na nossa família, né? Nós estamos de comum acordo. E nós, quando casamos, nós assinamos um contrato, né? Nós temos um compromisso com a outra pessoa. Então, estamos no mesmo barco. Se você vai comprar alguma coisa de grande valor, combine com o seu marido, combine com a sua esposa, né? Vocês dois estão caminhando juntos. E as decisões importantes, elas precisam ser conversadas, precisam ser analisadas antes de ser colocadas em prática. Amém? Para terminar, o sexto princípio é o princípio do contentamento. Né? Para falar de contentamento, o apóstolo Paulo, né, posso dizer que é o maior exemplo que a gente tem.
Em Filipenses 4, versículo 10 a 13, Paulo diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo diz claramente que ele aprendeu o segredo do contentamento. Ele aprendeu a viver contente porque a sua satisfação estava em Deus que o fortalecia. E a prova disso é que quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Então, ele tem propriedade para falar, né? Tendo fartura ou passando fome em tempos de crise ou de abundância, Paulo não desanimava, porque Cristo o fortalecia. Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, posso suportar qualquer coisa, porque Cristo me fortalece. Em tempos de crise, meus irmãos, nós precisamos aprender a recuar. Precisamos aprender a economizar. E se estamos acostumados com um padrão de vida e não estivermos conseguindo manter esse padrão, precisamos rever os nossos conceitos, rever os nossos valores e rever também as nossas prioridades e rever as nossas reais necessidades. E para muita gente é difícil fazer isso, é difícil reduzir o padrão, é difícil abrir mão de certos confortos. Mas se a gente não colocar o pé no freio quando for necessário, nós vamos mergulhar para um abismo do qual dificilmente conseguiremos sair. E eu acho que a gente já viu aqui algumas pessoas chegarem ao extremo de cometer suicídio por causa de dívida, né? Por causa de problemas graves financeiramente falando. E a palavra do Senhor nos instrui a não andarmos ansiosos por coisa nenhuma, porque Deus suprirá as nossas necessidades. Então, aquilo que é essencial, aquilo que é realmente necessário, o Senhor não deixa faltar. O problema, às vezes, está na maneira como nós vivemos hoje, né? Por causa da internet, por causa das redes sociais, as pessoas estão constantemente aí esbanjando, né? Compartilhando, né? a sua vida. E isso acaba aumentando em outras pessoas o desejo, né? De ter a mesma vida, de querer ter aquilo que o outro tem. E acaba fazendo coisas para mostrar aos outros que também podem. Né? Muitas vezes o jovem, para ser aceito num grupo, né, ele exige que os seus pais comprem determinado produto de marca, né, para que aquele grupo possa aceitá-lo. E isso a gente precisa rever, né? A gente precisa pensar, né, se a gente precisa realmente entrar nessa onda. Se a gente precisa fazer de tudo para ter alguma coisa, quando nós sabemos que Deus é o principal em nossa vida. E quando a gente faz aquilo que está fora da vontade de Deus, a gente acaba sofrendo as consequências. Então precisamos reavaliar nossos valores e observar se realmente eles estão alinhados com os valores do reino de Deus. Então a nossa família, irmãos, ela é um bem valioso, ela é um presente que Deus nos deu. E é nossa tarefa, é nossa responsabilidade cuidar dela, para que ela viva de forma que glorifique a Deus. Amém? Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele possa aplicar no nosso coração essa palavra. Amém. Glória a Deus.